Olá, bem-vindos ao segundo episódio sobre este tema, o suicídio. E neste segundo episódio vamos tentar perceber, quando um jovem diz já não aguento, o que é que precisamos de fazer na prática, em termos práticos. E a ideia central é que nós possamos dar uma orientação concreta, perguntar, ouvir, saber como proteger, quando devemos acionar ajuda e quando o papel do psicoterapeuta, qual o papel da família, da escola, dos amigos, todos podem e devem intervir. Mas para isso precisamos de contextualizar, analisar e saber o que fazer. No episódio anterior eu falei sobre a gravidade do suicídio juvenil e sobre a necessidade de levantar a sério, tentar perceber a sério quais os sinais. Hoje quero tocar e analisar o ponto mais prático. Aquele ponto em que as pessoas, muita gente, fica bloqueada face ao que está a acontecer. Pais, amigos, educadores, até profissionais e até pessoas bem intencionadas, porque é tão chocante que quase que ficamos imobilizados. Então, o que fazemos quando um jovem diz, nós ouvimos um jovem dizer que quer morrer? Porque uma coisa é ficar aflito, outra coisa é saber agir. E em temas destes, tão sérios, porque envolvem a vida, boa vontade sem direção pode falhar. O que salva não é apenas o caminho, é o uso do carinho com lucidez. É a presença com a ação. E é o afeto com responsabilidade. E então precisamos estar cientes de que isto é necessário desenvolver. A primeira coisa a fazer é esta: perguntar diretamente. Perguntar sem rodeios, sem eufemismos, sem medo supersticioso. Estás a pensar em suicídio? Estás a pensar em matar-te? Tens medo de fazer mal a ti próprio? É preciso que sejamos muito claros. E todos os estudos apontam para isto. Perguntar diretamente não aumenta pensamentos ou comportamentos suicidários, como poderá parecer a uma primeira vista. Pelo contrário, pode abrir a porta a uma conversa que salva vidas. Então, vamos tentar resumir a resposta pública em 5 passos. Perguntar, estar, fazer com que se sintam seguros, ajudar no contacto e dar uma continuidade e um acompanhamento. Isto é muito importante, porque ainda existe muita gente que diz: não perguntes isso, não lhe metas ideias na cabeça. Totalmente errado. Não. As ideias já lá estão na cabeça, quando os sinais aparecem. A pergunta não cria crise. A pergunta, pelo contrário, pode abrir a porta a uma possibilidade de ajuda, a uma abertura do outro lado. A segunda coisa é estarmos perante a situação disponíveis para ouvir sem julgar, ouvir sem julgamento. Isso significa escutar sem transformar logo a conversa numa lição moral, que muitas vezes é a tendência. Sem dizer, isso passa, não digas disparates, tu tens tudo, há quem esteja pior, estás a exagerar.
também não é este o caminho. O melhor apoio é o apoio como um espaço acolhedor, sigiloso, sem julgamentos, críticas e comparações. Este princípio de escuta respeitosa e não julgadora está em consonância coerente com todas as organizações internacionais que estudam esta matéria e previnem esta matéria. Quem está em sofrimento suicidário precisa primeiro de sentir que do outro lado está alguém que suporta ouvir a verdade daquilo que eu estou a sentir. Isto faz toda a diferença. O terceiro movimento, a terceira coisa é não deixar a pessoa sozinha se existir um perigo imediato de ameaça à própria vida dessa pessoa. Quando o risco é agudo, a prioridade é a segurança. Então, precisamos de ajudar a manter essa segurança. E isso envolve reduzir o acesso a meios letais no espaço, perceber se existe algum plano em marcha e aproximar a pessoa de proteção e ajuda imediata. Em Portugal, deve-se ligar o 112, o Serviço Nacional de Saúde 24, e este disponibiliza também uma linha muito importante, a Linha Nacional de Prevenção de Suicídio, 1411. O que é que isto significa na prática? Significa que devemos ficar com a pessoa, não a abandonar ao isolamento e tentar mobilizar um adulto responsável e, em último caso, acionar a emergência se necessário. Ajudar a chegar ao apoio, fazer com que o apoio possa chegar e não apenas dizer procurar ajuda. Isto pode ser a diferença entre salvar uma vida. A quarta coisa é ligar a pessoa à rede certa. Aqui entramos num plano mais vasto, entre a família, a escola, os médicos, os psicólogos, as urgências, as linhas de apoio e um acompanhamento continuado. Ajudá-los a criarem pontos de contacto onde sintam confiança e acompanhamento. A Organização Mundial de Saúde recomenda a identificação precoce, a avaliação, a gestão e o seguimento de pessoas afetadas por comportamentos suicidários. Essas pessoas, depois do episódio, não podem ser deixadas sozinhas. É necessário também desenvolver e continuar a criar o fortalecimento de competências socioeconómicas nos adolescentes. Mas isto leva-nos a um outro plano, mais social e político. E aqui entra também, neste momento, o meu lugar enquanto psicoterapeuta. Então, como psicoterapeuta, eu não olho para esta realidade, para estas situações concretas, como um drama passageiro, como um drama episódico. Não. Eu olho para isto como sofrimento. Sofrimento que exige avaliação, cuidado, proteção e um caminho terapêutico. O meu papel não é teatralizar o desespero. Também não é banalizá-lo. É escutar, avaliar o risco, organizar a resposta e envolver a rede à sua volta e ajudar aquele jovem a reencontrar recursos internos para que a dor não seja capaz de ditar o fim da história. Mas é preciso, e eu também vou dizer, com a mesma honestidade. O psicoterapeuta ou o técnico qualificado é uma parte da solução, mas não é a solução
sozinha, de maneira nenhuma. Porque a família conta, a escola conta, os amigos contam, a rapidez com que se responde conta e a continuidade dos cuidados conta. Então, é todo um sistema que precisa de estar alerta e em prontidão. Os fatores protetores incluem ligação à família, aos amigos, à escola e à comunidade, além de competências de desenvolvimento de razões para viver. O apoio precoce e ambientes de suporte são fundamentais e podem, a maioria das vezes, melhorar desfechos e reduzir impactos a longo prazo. Por isso, se um amigo vos disser que quer morrer, isto não é um segredo bonito para guardar. É uma responsabilidade para partilhar com um adulto seguro. Guardar silêncio numa situação desta natureza aqui não é lealdade. Pode ser um fator de risco e pode constituir um perigo. Então, queridos amigos, a grande mensagem deste segundo episódio sobre o suicídio, particularmente juvenil, é esta. Não basta sentir pena ou tristeza. É imperioso saber e desenvolver competências para agir. Perguntar, ouvir, proteger, ligar à ajuda e fazer um follow-up, um seguimento. No próximo episódio, vou ainda mais fundo, porque mesmo depois de uma crise, fica uma pergunta essencial. Como é que podemos ajudar um jovem a reencontrar razões para viver? Como se reconstrói a esperança? E como se educa para o sentido? Em suma, como se fortalecer o ser humano na sua integralidade, de forma inteira, corpo, mente e espírito. Num mundo que a maioria das vezes está constituído para o fragmentar. Porque, queridos amigos, salvar uma vida não é apenas impedir uma morte. Salvar uma vida é também ajudar alguém a voltar a querer viver. Queridos amigos, espero que este segundo episódio tenha contribuído para nos alertar a todos de, façam uma situação desta natureza, o que fazer. No próximo episódio vou responder às perguntas anteriores. Não percas o terceiro episódio. Espero que tenham gostado. Se gostaram, partilhem este tema, queridos amigos. Partilhem para que outras pessoas possam viver. Quem sabe elas nas suas vidas estejam confrontadas com estas situações e não saibam o que fazer. De modo que partilhem nas vossas redes sociais, porque o suicídio existe, está presente e está a crescer. Vamos nos ver no terceiro e último episódio. Despeço-me com amizade e carinho. Um grande abraço e até lá.